Olá, gente, que bom poder estar aqui com vocês nesse início de 2025. É um ano extraordinário, é um ano que tem tudo para ser um ano sobrenatural, um ano que você vai viver tudo aquilo que está armazenado pelo céu para a sua vida. E nada melhor do que nós entendermos quais são as chaves, os códigos para nós entrarmos neste ano como nunca entramos antes. E para isso nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que Jesus e o Espírito Santo. Ele é o segredo, ele é a chave. Ele é a pessoa mais extraordinária e mais negligenciada que nós temos. Mas vamos caminhar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo usa essa palavra para acender dentro de nós áreas que nós não enxergávamos, que estavam obscuras. E hoje quero falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Que enquanto eu falo, seu coração venha se aquecer. E este ano venha te projetar para os próximos 20 anos de vitória, sucesso, superação, mas principalmente com propósito. Amém? Olha lá, João 7, 38 e 39, Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isto ele, Jesus, disse a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus não tinha sido ainda glorificado. Se lembra? Ele começou a falar sobre o Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo em João 7. Lá em João 14, 15, 16, ele aprofunda e aí nós vamos nos aprofundar essa semana. Agora, o que eu quero que você entenda é que Jesus, sendo Jesus, ele não fazia nada, mas ele dependia do ministério do Espírito Santo. Então, querido, se o próprio Cristo dependia desse ministério, quem somos nós para não dependermos dessa pessoa tão poderosa, tão tremenda, tão extraordinária que é o Espírito Santo? Desde o seu nascimento, nada que aconteceu, nada que ele fez, nada que ele operou aconteceu sem o poder do Espírito Santo. Quando até mesmo a sua ressurreição e o seu assentar à direita do céu foi através do Espírito Santo. E essa era uma chave, porque esse assentar, quando ele se assenta, ele envia o Espírito Santo para nós. Então, querido, Jesus e o Espírito Santo, o ministério, são inseparáveis. Quando Jesus falou sobre o ministério futuro do Espírito Santo, sabe, ele estava dizendo o seguinte: o seu interior fluirão rios de água viva. Essa palavra rios, hel, no grego, quer dizer um rio que corre tão rápido, um rio cheio que transborda por todas as margens. Ou seja, não é uma vida limitada, é uma vida abundante. Essa é a forma que Jesus, ele descrevia e ele descreve o ministério do Espírito Santo na vida de alguém, como um rio rápido, tão cheio que transborda por todas as margens. E ele disse, essa é uma promessa tanto enviada do Pai, quanto para aqueles que nele crescem. Então é algo que o Pai envia, mas eu tenho que acreditar em quem? Em Cristo. Jesus, ele dependia do fluxo contínuo do poder, sabedoria, capacidade, conselho do Espírito Santo, através dele, sobre ele, durante seu ministério terreno. Então,
A Bíblia tem uma chave em 1 João 4,17, parte B do versículo, que diz que assim como Ele é, como Cristo é, semelhantes somos nós neste mundo. Tem que haver uma semelhança. A nossa vida não pode continuar tão rasa, tão superficial, sabe? Nós passamos pelas crises como todo mundo passa, desesperados, deprimidos, sem saber o que fazer. Mas não deveria ser assim, porque Deus deixou à nossa disposição essa pessoa tão extraordinária, que assim como foi com Jesus, Ele é conosco. Vamos ver como foi o ministério do Espírito Santo. A sua concepção miraculosa foi pelo Espírito Santo. Quando Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, a sua prima Isabel, quando ela encontrou Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. A sua dedicação, a apresentação no templo, sabe? Jesus, quando foi ao templo como bebê, foi acompanhado pela manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quando Simeão e Ana profetizaram sobre ele. Você vê a presença do Espírito Santo no anúncio do ministério de Jesus. Quando ele é batizado, João Batista, ele declara, sabe, que aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, haveria os sinais. Da mesma forma, a revelação do batismo do Espírito Santo, Jesus falou sobre o batismo do Espírito Santo e ordenou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que recebessem essa capacitação sobrenatural de poder. Você vê que não há uma separação da pessoa, do ministério do Espírito Santo aqui da terra, de Jesus. Ele dependeu, ele andou no Espírito Santo. Jesus, ele recebeu Espírito sem medida. Isso é uma promessa para nós também. João 3,34 diz assim: porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida e sem limites. Anote aí, sem medida e sem limites. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e em todos os lugares que ele foi. Já pensou passar esse ano sendo guiado pelo Espírito Santo? Ele também saiu do deserto. A Bíblia fala, Jesus voltou do deserto no poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Como nós podemos ter uma vida de vitória, uma vida de sucesso sem a presença e o ministério do Espírito Santo? Sabe, o reconhecimento público do poder. Jesus declarou publicamente que seu ministério era resultado do poder do Espírito Santo. Lucas 4,18. No novo nascimento, Jesus proclamou que nós nascemos agora do Espírito Santo. A Bíblia é tão séria que Jesus alertou sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe, a Bíblia, Jesus ensinou sobre a obra e o ministério do Espírito Santo e o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz como cordeiro, sem mácula, foi pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos, Jesus e o Espírito Santo estavam sempre juntos. E a minha oração é que no seu coração brote a decisão, o desejo de você não dar um passo nesse ano sem a presença do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele foi enviado para oferecer aquilo que Deus tem para você. Tudo que Deus tem é transmitido através do ministério do Espírito Santo. E eu quero te encorajar nessa semana a fazer algumas coisas, a orar. Comece o dia dando bom dia ao Espírito Santo, entregando sua vida para que o Espírito Santo faça o que Deus quer na sua vida. Eu quero te encorajar a ter períodos de jejum no início desse ano. É importante você se humilhar, se esvaziar de si mesmo para ficar mais atento às coisas de Deus. É importante a palavra de Deus, você meditar. Então não comece o ano sem comer, sem devorar e sem meditar na palavra de Deus.
E quarto, eu te desafio esse ano a você ser generoso, dar suas maiores ofertas, porque nós colhemos o que semeamos. Então semeie como nunca semeou. E eu quero te dar uma chave: semeie na casa de Deus. Semeie aonde Deus semeia. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, no mesmo horário, aqui no meu canal. Deus te abençoe.